Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Norma, doutora em Ciências da Educação, e esse é o canal Nosso Cantinho de Interagir. Hoje nós vamos fazer uma abordagem bem interessante. Você tem raciocínio lógico? Me conta aí, tem raciocínio lógico? É tão importante ter um raciocínio rápido, nos ajuda na parte financeira, na conversa, bate-papo com os amigos, com as amigas. Quem tem filho adolescente, o pessoal chama de aborrecente. Que maldade, né? Nós já fomos adolescentes e sabemos como é que é. Então, o bate-papo com os adolescentes, entender aonde eles querem chegar, com aquele pedido, com aquela fala, aquela volta que vai dando, você compreende com muito mais facilidade. Então, é muito importante ter um raciocínio lógico. Me conta aí nos comentários se você tem. Então, se você acha que tem um raciocínio lógico ou não, vamos testar? No final do vídeo, eu estou colocando um teste e você vai ler algumas frases descontextualizadas e você vai perceber se você tem um raciocínio lógico ou não. Combinado? E olha, você que é inscrito, muito grata. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário se você tem um raciocínio lógico. Se você conseguiu compreender as 10 frases que eu coloquei, só que elas estão descontextualizadas. Eu vou orientar agora contextualizando, mas elas estão descontextualizadas. Exatamente para aquela fala rápida, que você está abordando algo, de repente você muda de assunto. Usa uma outra expressão, uma outra frase, e a pessoa fica, o quê? Não entendi. Isso acontece conosco. A pessoa está num assunto, entra em outro de repente, ou seja, descontextualiza. E ela utiliza uma expressão e você diz, eu não entendi. Exatamente sobre isso que eu quero falar. O raciocínio lógico, quando a pessoa utiliza algo que é ambíguo, e se você tem um raciocínio lógico, você diz logo, não, espera aí, mas é assim ou assim? Aí a pessoa fica desconcertada, ou não, mas diz assim, realmente você tem razão, eu quis dizer isso. Combinado? No final do vídeo tem aí o teste para você ver se tem raciocínio lógico. Se você tem um raciocínio lógico, rápido, você vai perceber 2 sentidos em cada frase que eu vou citar agora. É aquilo, você lê, você ouve e percebe de imediato os 2 sentidos. Isso é quem tem um raciocínio rápido, lógico. Vamos lá. Primeira, a demissão do ministro causou celeuma. Segunda, Pedro e Marina vão desquitar-se. Terceira, a professora deixou a turma entusiasmada. Quarta, encontrei a menina e o menino de que lhe falei. Quinta, o cliente falou com a advogada que mora perto daqui. Sexta, o pai quer o casamento logo, mas a filha não quer. Sétima, o advogado encontrou o réu entrando no tribunal. Oitava, chegaram João, Maria e seu filho. A nona, venceram os flamenguistas, os vascaínos. Isso aí, vamos ver no final quem é que venceu. 10. O xadrez está na moda. A 11ª. Depois de difícil disputa, São Paulo vence o Avaí em casa. E a última. Cada frase dessa, são 12 frases. Cada frase dessa tem 2 sentidos. Vocês perceberam os 2 sentidos em cada frase? Quem percebeu, parabéns! Mesmo assim, vamos confirmar no final do vídeo se os 2 sentidos que você percebeu em cada frase é realmente os 2 sentidos que a frase tem? Porque há elementos que mostram exatamente por que tem 2 sentidos a frase, ok? Então, no final do vídeo, eu estou colocando as respostas, ou seja, os 2 sentidos de cada frase que eu citei agora, para que você possa perceber esses 2 sentidos, ou confirmar se já perceberam
esses dois sentidos em cada frase. Mas, antes de colocar os dois sentidos de cada frase, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que representa, o que significa essa ambiguidade, ou também sendo chamada de anfibologia. Já ouviram essa palavra antes? Anfibologia. Pelo início, você já percebe o que eu quero dizer, tá? Então, eu vou explicar agora exatamente o que é uma ambiguidade, como ocorre. Vou colocar uma outra frase, não dessas que eu citei. Uma outra frase agora aqui para vocês, descontextualizada e contextualizada, que vocês vão perceber que mesmo ocorrendo uma ambiguidade, né, ou seja, um duplo sentido, quando há contextualização, você percebe claramente qual é o sentido que o texto quer dar. Agora, quando está solta, descontextualizada, ou seja, a frase está fora do texto, né? Você diz, cadê o contexto dela? Então, está fora de um texto, fica muito mais difícil a compreensão, o entendimento, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como uma mesma frase, ela descontextualizada, ela tem duplo sentido e contextualizada, ela passa a ter um sentido só, ok? Então, vamos para a frase. O pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Não vou informar agora o texto desse parágrafo, ok? Para trabalharmos com ele descontextualizado. Porque descontextualizado há uma ambiguidade nesse parágrafo. Né? Agora, contextualizado não. Perde essa ambiguidade. Aí, o pai ama o filho. Quem ama? Você vai dizer, Norma, o pai, é claro. Se você consegue, né, já percebeu de onde eu tirei esse texto, você já o contextualizou. Por isso que você percebeu que é o pai. Mas sem as aspas, aqui está descontextualizado. Eu não estou informando o local desse texto. Ou seja, o que vem antes dessa frase, o que vem depois. Tirada do contexto, eu não sei quem ama. Não, o nome é o pai. Olha só, nós temos a ordem direta e a ordem inversa. Quando o agente ou o sujeito, como queiram chamar, quando o agente ou o sujeito vem antes do verbo, nós temos a ordem direta. Então, é o pai que ama. Agora, quando eu percebo a ordem inversa, né, a ordem inversa é o quê? É esse agente, esse sujeito, depois do verbo. Então, é o filho. Repetindo, quando o agente vem antes do verbo, eu tenho depois o ser que recebe a ação verbal. No caso aí, o pai é o agente e o filho recebe a ação verbal de ser amado. Isso na ordem direta. Mas nós temos também a ordem inversa, ou chamada ordem indireta. Quando o pai ama o filho, quem ama? O filho passa a ser o agente, aquele que ama, e o pai passa a ser aquele que recebe a ação verbal. Logo, também vai mudar no sentido do verbo entregar. Entrega a quem? Pai ou filho? Porque se eu pensar que é o pai que ama, é ele que entrega todas as coisas nas mãos do filho. Agora, se eu leio, porque é duplo sentido, fora do texto, se eu leio que o filho é que ama o pai, é ele que entrega todas as coisas nas mãos dele. Nas mãos de quem? Do pai. Então, a ambiguidade está aí. O verbo amar, esse verbo significativo, transitivo direto, que você, quando pergunta quem ama, você não sabe. O pai pode ser o agente e o filho, aquele que recebe a ação, ou o filho é o agente e o pai é aquele que recebe a ação.
É bem complicado isso, né? Uma vez explicando essa mesma frase no curso de graduação, muitos alunos não conseguiram entender, até que eu utilizei outras frases para que pudessem entender. Uma excelente gramática que explica exatamente sobre isso e coloca o verbo amar, né, nessa duplicidade, é a gramática descritiva do autor Mário Perini. Ele fala exatamente sobre isso, sobre essa ambiguidade causada em determinado momento, se eu observo ordem direta ou ordem inversa do sujeito. Quase sempre a gente percebe pela ordem direta, mas em textos poéticos, em versos ou em prosa, há muito essa inversão, né, chamada de hipérbato. Há muito essa inversão. E na inversão fica ambíguo. Você não consegue fazer uma análise e responder quem é o agente e quem é aquele que recebe a ação verbal. Ok? Então, aí você vai perceber, na ordem direta, o pai ama o filho e do mesmo jeito que está, mas o filho é que ama o pai. Descontextualizado. Agora, vamos contextualizar? Vou repetir a mesma frase, só agora entre aspas. E dizendo a fonte, que é o livro de João, capítulo 3, versículo 35. Ah, não, mas agora ficou fácil. Agora nós sabemos que, nesse sentido, é o pai que é o agente e o filho é aquele que recebe a ação verbal. Sim, a partir do momento que você contextualiza, ou seja, você percebe aquela frase, né? Aquele parágrafo, aquela expressão que vem dentro de um texto e você vai observar o que vem antes dele e o que vem depois dele, torna-se fácil e a ambiguidade é diluída dessa forma. Aí, o pai, coloquei aspas, tirei do capítulo de João, então você já sabe que o pai está com letra maiúscula, que não é qualquer pai, é o pai criador de todas as coisas, Deus. O filho está com letra maiúscula, então não é filho, substantivo comum, qualquer filho. É o Filho de Deus, aquele que veio à Terra para salvar a humanidade, para dar vida eterna à humanidade, para que quando o morador, espírito, sair da casa, corpo, e for ao encontro de Deus, aquele que crê no Filho e sabe que ele é o Filho de Deus e morreu em nosso lugar para nos salvar, esse sim vai ter a vida eterna ao lado do Pai. Perceberam que dentro do texto torna-se tudo diferente? Agora, de forma isolada, sem as aspas, eu não sei se é esse pai que ama ou se é esse filho que ama, quem é o agente, quem é o receptor, o que recebe? É exatamente isso, pessoal. É bom analisar o que vem antes e o que vem depois, para que você realmente, se há uma oportunidade, né? Se aí a frase oportuniza uma ambiguidade, um duplo sentido, você tira, né, dilui, sai, perde esse duplo sentido a partir do momento em que você conhece todo o texto. Aí, então, dentro do texto não há ambiguidade, mas descontextualizada, isolada, há sim uma ambiguidade, porque eu tenho a ordem direta do sujeito e eu tenho uma ordem inversa do sujeito. E aí sim tem uma ambiguidade, ou também como chamamos de anfibologia. Lembra que eu falei no início? Anfibologia. O que quer dizer uma anfibologia? Anfíbio. Anfibologia, anfíbio. Mas anfíbio não... lembra disso. Anfíbio é aquele ser que tem duas formas de vida. Uma parte da vida vive na água e uma parte vive na terra. Tem duas formas de vida. A ambiguidade ou anfibologia é exatamente isso. É aquela frase que tem mais de um sentido. Ok? Conseguiram entender agora? Se eu disser que o Flamengo venceu o Vasco no torneio, quem venceu?
O Vasco ou foi o Flamengo? Com o verbo vencer, do jeito que eu coloquei, não tem como saber se não estiver dentro de um texto. Então, dentro do texto, você percebe com clareza. Você diz, o Flamengo venceu o Vasco, e você sabe quem venceu. O Flamengo. Mas, ou o Vasco venceu o Flamengo. Dentro do texto, foi o Vasco. Fora do texto, não sei quem venceu. Ordem direta, Flamengo. Ordem inversa, o Vasco. Vamos agora para o teste das 12 frases, para ver se você tem um raciocínio rápido, lógico. Sabe aquela coisa que você bateu, olhou e disse, ó, 2 sentidos, esse e esse. Vamos? Então, eu vou colocar agora as 12 frases aqui para vocês e vocês vão analisar, vão observar, analisar, né? Calma, observando os 2 sentidos. E no final do vídeo, eu coloco para vocês as respostas, os 2 sentidos de cada frase. Combinado assim? Então, ok. Então, tá. Vamos ver se quem conseguir nas 12 frases de imediato descobrir os 2 sentidos sem a minha ajuda, caramba, você tem uma rapidez muito grande de perceber as coisas. Aí confere agora, né? Serão colocadas frase a frase e a duplicidade. E o porquê ocorre a duplicidade, certo? Ok? Então, até a semana que vem. Quinta ou sexta-feira, estou um pouquinho enrolada para quinta-feira, mas quinta ou sexta-feira o vídeo está subindo para vocês. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreve no canal, deixa os seus comentários para mim, dá o seu like, diz se conseguiu identificar o sentido das 12 frases, eu vou ficar super contente, tá? Então, até semana que vem. Um beijo para vocês e um excelente final de semana. Eu já me despedi de você, mas eu queria deixar uma pergunta para você meditar, pensar, refletir. Fui até um pouco redundante, mas para você pensar. Olha, independente de qualquer religião, não estou preocupada qual é a sua religião agora, mas eu queria que você pensasse e não respondesse para mim ou para outra pessoa, ou até nos comentários, mas que você respondesse agora para você. Quando você partir dessa terra, você sabe que você vai partir no dia dela, né? Ninguém vive para sempre aqui. Por mais que queiramos, que é tão boa essa terra, né? Por mais que queiramos, ninguém vive para sempre aqui. A pergunta é essa: para onde vai o morador espírito quando sair dessa casa? Para você, morador, teu espírito, vai para onde quando sair da casa, que é o teu corpo? Vai para onde? Pensa nisso. Para onde vai esse morador assim que sair dessa casa? Bom final de semana.